Quanto maior o sonho, maior a queda. O técnico argentino, na entrevista coletiva desta tarde de hoje, confirmou a busca incessante do Vasco no mercado por reforços. Inclusive, o mesmo deixou bem claro que há conversas em andamento com o meio-campo argentino, ex-camisa 10 do West Ham, Manuel Lanzini. Porém, torcedor, nesta tarde de hoje tivemos novas informações, logo após as palavras do Ramon Ángel Dias, que não nos animaram tanto, pois mesmo diante de uma proposta pelo meio-campo argentino Manuel Lanzini, a expectativa por um desfecho a cada dia que passa se distancia. E torcedor, sabe qual é o grande problema hoje do Vasco da Gama? É mirar alto demais. Essa é uma realidade. Vi inclusive uma frase do Joel Silva, ou aliás, do Fábio Torres, um setorista aqui do Vasco da Gama, que ele fez uma comparação muito breve, muito clara sobre a atitude do Vasco no mercado. Uma comparação com o dinheiro. Não adianta eu chegar com R$30, ir até o mercado e querer fazer um churrasco com peças de picanha. Isso não existe. E é uma relação clara e lógica do Vasco da Gama no mercado. O Vasco chega hoje com R$30 no mercado e quer fazer um churrasco com picanha. Isso não existe. Com R$30 no máximo, estourando, você consegue fazer um churrasco de alcatra. E olhe lá. Então, às vezes, mirar alto não significa que o desfecho será positivo. Muito pelo contrário. Assim como falamos lá no início do vídeo, sonhar alto é ruim, porque a queda é maior. Tá precisando para essa diretoria do Vasco convicção. Tá precisando para essa diretoria do Vasco acordar para a realidade. O tempo passa e até o momento temos Maicon, Serginho e Medel anunciados oficialmente. A gente vai explicar essa situação aqui neste Boa Noite Gigante, torcedor. Falaremos com mais clareza sobre essa situação do Lanzini, que sim, é um sonho, é distante, pode se tornar real pelo trunfo Ramon Dias. Mas, infelizmente, a situação hoje preocupa ao torcedor. Além dessas, muitas outras informações, falaremos sobre a saída do Riquelme para a Europa, falaremos também sobre a chegada do lateral esquerdo Jefferson, temos muitas novidades para trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante. Porém, torcedor, rapidinho, antes de começar, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, agradecer, é claro, pelos 100 mil inscritos e falar, ó, vem aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe também o seu like no nosso vídeo, ative o sininho de notificação para ajudar o crescimento do canal do Gigante. Conto com você, conto com a sua ajuda e deixa aqui também nos comentários a sua expectativa com relação ao restante dessa temporada. Vamos que vamos, rapaziada. Volto a repetir, muito obrigado pelos 100 mil inscritos no nosso canal. Sem você, nada disso seria possível. Mas vamos embora, sem muita enrolação, agora sim falar logo de Vasco. E eu quero começar falando primeiramente sobre o que aconteceu nessa tarde de hoje no nosso Gigante da Colina. Pois além da entrevista coletiva do técnico Ramon Ángel Dias, nessa parte da tarde de hoje, na sala de imprensa do nosso Cruz Maltino, houve também, é claro, mais uma tarde de treino. O quarto treino do Ramon Dias à frente do Gigante da Colina. A primeira atividade dele foi na quinta-feira passada, a segunda na sexta, a terceira no sábado, a quarta no domingo e a quinta hoje, melhor dizendo. Terá uma semana cheia, uma semana agitada de treinos, até a partida do próximo domingo às 6h30 da tarde contra a equipe do Atlético Paranaense. Só um parênteses aqui a você, torcedor. Caso o Vasco queira ter novidades para essa partida do domingo contra o Atlético, precisa regularizar um reforço até sexta. Todos os nomes anunciados já estão regularizados. Falo de Maicon e Serginho, que já estrearam, e falo também do volante chileno Gary Medel. Todos estão à disposição do técnico Ramon Dias. Mas caso chegue mais algum nome, precisará correr contra o tempo para o regularizar até a próxima sexta-feira, data limite para que o jogador venha estar completamente à disposição do Cruz Maltino. E essa, claro, é a expectativa do torcedor, que chegue reforços, que novas contratações venham ao Gigante da Colina. Pois, torcedor, até o momento, a gente tem apenas negociações acontecendo. Isso não sou eu que estou falando. O próprio Ramon Dias confirmou isso durante a entrevista coletiva, de que nesse momento o Vasco negocia com nomes, de que nesse momento o Gigante da Colina, junto inclusive ao próprio treinador,
trabalha para reforçar zonas em específico, ou seja, setores carentes, fechando as lacunas do Vasco da Gama. Durante a entrevista coletiva de hoje, o Ramon Dias tocou nesse ponto ao ser perguntado, que não iria dizer nem a posição dos jogadores que iriam chegar, muito menos a quantidade dos reforços, mas ele quis segurar o torcedor vascaíno, trazer essa segurança de que nomes iriam chegar, de que reforços irão aparecer na colina histórica. E até deixou um recado ao torcedor, pediu para o torcedor ficar tranquilo que reforços irão chegar para tornar o Vasco uma equipe mais competitiva. E sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas próprias palavras do Ramon e depois voltem aqui para a gente continuar o vídeo. Reforços irão chegar, porém, como eu falei, Vasco mira alto. De quanto maior o sonho, maior é a queda. Sí, nosotros estamos trabajando mucho con él, que vamos a reforzar esa zona. Lo primero que hablamos con él, que necesitamos en algunos sectores reforzar el equipo. Y bueno, eso estamos trabajando, no vamos a decir por ahí las posiciones ni la cantidad, pero seguramente vamos a reforzarlo porque el equipo lo necesita. Así que la gente se quede tranquila, ya hemos hablado con él y nos hemos comprometido a armar un equipo competitivo y seguramente en esa zona lo vamos a reforzar. Então, torcedor, o Ramon confirmou, como vocês viram aí no vídeo, que reforços hoje são o principal tema nos bastidores do Vasco da Gama. E até durante essa mesma entrevista coletiva, em outro momento, ele falou sobre o Manuel Lanzini ao ser perguntado sobre esse atleta. Deixa bem claro que o Lanzini é um nome que o Ramon já trabalhou, um nome que ele conhece há bastante tempo, mas no final desse trecho, ao falar sobre o atleta argentino, ele deixou bem claro, algumas negociações não são fáceis, mas confirmou que o Vasco ainda está conversando. Ele disse assim, ó, há algumas negociações que não são fáceis, mas estamos conversando. Ou seja, estamos presentes. As conversas acontecem ainda. É um sonho do Vasco contratar o Manuel Lanzini, fazer com que o Manuel Lanzini seja esse nome, o camisa 10, a grande contratação do Vasco da temporada de 2023, mas é um sonho muito difícil para o Vasco da Gama. E as informações que tivemos hoje, mesmo diante dessas palavras do Ramon Dias, não agrada muito, pois a informação que tivemos é que nesse momento o Vasco da Gama entende que o Manuel Lanzini é um nome fora do alcance. Não é uma negociação completamente descartada pelo Vasco, essa informação que eu tenho. O GE trouxe uma outra informação, mas a informação que eu tenho é que o Vasco ainda não descartou completamente a contratação do Manuel Lanzini. É um nome que interessa, é um nome que o Vasco conta com o Ramon Herro Dias como trunfo nas conversas, nas negociações para tentar trazê-lo ao Gigante da Colina, mas é um nome que pela ambição de carreira, é um nome que pelos valores hoje colocados à mesa por outros clubes, faz com que o Vasco da Gama se distancie da contratação do atleta. As negociações não estão andando como o Vasco da Gama queria, não é por isso que ela está descartada, mas não anda como o Vasco da Gama queria que elas andassem, assim como é com o Borré, aliás, atacante colombiano, que também já vestiu a camisa do River Plate, igualmente a Manuel Lanzini. É um nome que interessa, é um nome que o Vasco sondou, é um nome que o Vasco tentou negociar, é um nome que o Vasco fez uma proposta, que expectativa inclusive é que outra venha a ser formalizada nesses próximos dias, mas é um nome difícil. Um jogador hoje que custa 8 milhões de euros no mercado. Será que esse é o nome que o Vasco deveria estar buscando? Porque, volto a repetir, que esse é o grande tema desse vídeo. O Vasco mira alto, torcedor. O Vasco quer contratar grandes nomes, mas fica a dúvida. Será que o Vasco tem que mirar alto assim, tendo pouco dinheiro? Porque foi como eu falei também lá na introdução do vídeo. Não adianta eu, Lucas, ir ao mercado com R$30 e querer fazer um churrasco apenas de picanha. Não tem lógica. Com R$30 eu consigo no máximo pegar uma promoção de alcatra e fazer esse churrasco. E é o Vasco da Gama no mercado. O Vasco tem pouco dinheiro e quer mirar grandes jogadores. O problema é que o tempo passa. O problema é que a janela de transferência está para fechar. E vai chegar no final delas, o nosso diretor executivo, Paulo Brax, virará e falará a mesma coisa que disse lá na primeira janela. A gente errou porque mirou alto demais. Vocês lembram disso? E o Paulo Brax deixou isso bem claro numa entrevista coletiva, quando ele disse, poxa, a gente tentou mirar grandes camisas 10 e talvez o problema foi que eu mirei alto demais.
Às vezes o problema não é nem dinheiro em si, torcedor. No caso, dinheiro à disposição para contratar. O problema é quem trabalha com ele. E essa é uma realidade hoje dentro do Vasco da Gama. Dinheiro, o Vasco tem. O Vasco pode contratar um meio-campo de qualidade, porém não dessa prateleira hoje que o Vasco busca no mercado. Vamos ver, quem sabe, né, as coisas andam e quem sabe esse trunfo Ramon Dias poderá ser útil o suficiente para trazer o Manuel Lanzini ao Vasco, mesmo diante de tantas dificuldades. Vamos ver o que irá acontecer, mas nesse momento sim, a situação é essa. Manuel Lanzini se distancia, uma proposta que não foi tão bem quista por parte do atleta. E vamos ver. Inclusive agora, ó, acabamos de ter essa informação, só para trazer de antemão a vocês. Herman Garcia Grova, um dos grandes setoristas aí do futebol sul-americano, trouxe a informação que o Manuel Lanzini rejeitou a proposta do Vasco da Gama. A proposta que foi realizada 20 dias atrás. Porém, o jogador não vê o Vasco como um desafio desportivo, ou seja, questão de ambição mesmo. É aquilo que a gente estava falando agora, uma informação que acabou de surgir, e a gente já traz aqui a vocês. O problema é mirar alto demais nomes na situação que o Vasco está. O problema não é nem dinheiro, torcedor. Volto a repetir. O Vasco pode contratar jogadores de 15, 10 milhões de reais, pagando um salário de 1 milhão de reais por mês? Pode ser que sim. Pedro Raul vai saindo aí, abrir uma grande aba, uma grande brecha na folha salarial para contratar grandes nomes. O problema hoje é que o Vasco é um clube na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com chances reais de rebaixamento e sem um projeto muito bem definido por falta de competência na parte de cima. O Manuel Lanzini não veio nem por causa do dinheiro em si, mas veio porque hoje não tem um projeto bem desenvolvido e não é a pretensão desportiva do atleta. A expectativa é que ele acabe aceitando o projeto do River Plate. É complicado, torcedor, é duro. Volto a repetir, é bom para vocês abrirem os olhos de vocês. O problema às vezes não é o dinheiro, e eu tenho certeza que não é grana. O problema é hoje as pessoas que comandam esse dinheiro que está nos cofres do Gigante da Colina. Vamos ficar de olho, vamos ficar ligado. Mas essa é a informação que acabamos de ter aí do Manuel Lanzini. Gente, para prosseguir o vídeo, falar agora sobre chegadas, né? Porque a gente terá peças chegando nesses próximos dias, e é fato, e mais saídas. Pedro Raul é um atleta que estará de saída, vai para o Toluca do México. Outros nomes também já saíram nessa janela de transferências. Caso aí do Rawan Cruz, que estará se transferindo para o Ludogorets da Bulgária. O Vinícius também já saiu para o Sheriff da Moldávia. Outros nomes também deverão estar de saída, como o próprio Rodrigo, volante. O Galardo deve ser um nome que também sairá nessa janela. Muitas saídas. Outro nome que também tem essa expectativa e vive, inclusive, a expectativa de uma saída é o próprio argentino Luco Orediano. A gente ainda não tem informações concretas sobre esse nome, mas assim que tivermos novidades, traremos a vocês. E um outro nome que também deverá estar de saída, ou aliás, tem praticamente a sua saída confirmada, é o lateral esquerdo Riquelme. Pela parte da manhã de hoje, o jornalista Lucas Pedrosa confirmou, a gente trouxe inclusive isso já no Fala Gigante, que o Paulo Brax definiu que o Riquelme será um atleta emprestado pelo Vasco da Gama ao futebol europeu. A expectativa é que na próxima semana essas negociações venham a ser sacramentadas e Riquelme rume à Europa, ao velho continente. Riquelme, que é uma grande joia, uma grande promessa da base do Vasco da Gama, infelizmente teve uma lesão grave que acabou atrapalhando o andamento dele no futebol profissional. Não acho que é uma solução o empréstimo do Riquelme, gostaria muito de ver ele vestir a camisa do Vasco, mas é uma estratégia de mercado aí do Gigante da Colina, que cabe ao torcedor, a nós que cobrimos o dia a dia do Vasco nesse momento, é de fato acatar e trazer as informações à mão de vocês. E com isso, como o Vasco perderá uma peça para a lateral esquerda, o Vasco tem por objetivo trazer nomes. Nesse momento, o Vasco negocia e tem negociações até avançadas com o lateral esquerdo Jefferson, do Atlético Goianiense. Informação dada primeiramente pelo Juninho, lá do canal Machão da Gama. O Jefferson, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, com a camisa do Atlético, tem 10 partidas como titular e 12 jogos no geral. 0 gols, 0 assistências, 406 passes dados, 6 cruzamentos certos, 19 desarmes e 9 interceptações. Nesse momento, o lateral, inclusive, confirmou essa informação ao Gui Abraão. Ele falou assim sobre essa possibilidade de chegada ao Vasco. Recebo bem o interesse do Vasco, fico feliz porque é um clube grande. Se tudo der certo, vou focado em ajudar a deixar a zona do rebaixamento. Mas minha cabeça hoje está só no Atlético. Se tudo der certo, vou ajudar o Vasco a sair dessa situação. Esse é o meu pensamento. Informação que temos em mãos nesse momento é que o Vasco busca uma contratação do jogador por empréstimo
até o meio do ano que vem. Se o Atlético der o sinal verde aí nas negociações, o Vasco pretende avançar nas tratativas. O Vasco hoje tem contato diretamente com o próprio clube goiano, ainda não fez nenhum contato com os empresários do jogador, mas informações que temos é que os empresários do atleta veem também como uma grande possibilidade a ida do jogador ao Gigante da Colina. Inclusive o Adson Batista, que é o presidente aí do Dragão, nessa parte da tarde de hoje, em contato aí com o jornalista Fábio Torres, lá do Vascaíno.net, confirmou que nesse momento há conversas com o Paulo Brax, porém ainda nada definido. Então, o Vasco hoje tira o Riquelme do seu elenco, como a gente falou, é um lateral que está há mais de um ano sem jogar, pela lesão sofrida contra o Ituano lá no meio do ano passado, e trará um lateral esquerdo de 27 anos de idade, um lateral que hoje não é o titular absoluto, aliás, é o titular absoluto de fato do Atlético Goianiense, mas é um jogador que nem foi titular em todas as partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. É um lateral que, além do Atlético Goianiense, tem passagem pelo Goiás. A gente tem que ser muito sincero e muito honesto. A gente dá a informação. Mas a minha pergunta é, será que esse é o nome, cara? Será que esse é o nome? A gente reclamava tanto do Paulo Vitor. Ele vai trazer o Jefferson. Jogador que tem 2 clubes na sua carreira como profissional. Goiás e Atlético Goianiense. Não sei, cara. Não sei se é viável emprestar o Riquelme e trazer o Jefferson. Com todo respeito no mundo ao atleta, cara. A gente sempre tem que esperar antes de ver alguma coisa. Mas, cara, pro momento que o Vasco tá, pela competitividade que o Vasco tem que ter para reverter essa situação, sinceramente, torcedor, não sei mesmo se é um nome que agrada, se é um nome que ajuda, se é um nome que muda o nível desse atual elenco. Mas enfim, rapaziada, vamos que vamos, né? Essa é a situação. Não tão boa quanto a gente queria. Informações não tão agradáveis como era o sonho do torcedor. Mas essa é a situação hoje do nosso Vasco da Gama. Amanhã, às 7 horas, estaremos aqui de volta, com mais informações, com mais notícias e, é claro, contamos aí com a presença de todos vocês. Esse foi o Acorda Vascão, o último vídeo dessa segunda-feira que chegou com o pé na porta do torcedor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos embora aí agora mirar os 200 mil inscritos. Contamos com você. Como sempre falamos aqui, ó, saudações vascaínas.